Senhor, seja louvado neste momento, em todos os lugares, aonde vocês estiverem assistindo essa mensagem pelo YouTube, nosso canal. Dê aí um like, né? Se você gostou. Se você não gostou, dê um dislike. Nós estamos querendo ver a opinião, né, das pessoas sobre as palavras que Deus tem nos dado, a revelação que Deus tem nos dado. É muito importante ouvir a palavra. Assim como é importante a gente nos alimentarmos bem. Nosso corpo necessita de alimento. E quem não se alimenta bem, o corpo ele vai rejeitar, ele vai trazer problemas, né? Vai formar problemas e dificuldades. O próprio Senhor Jesus, quando foi tentado, ele disse, olha, nem só de pão vive o homem, ou seja, o ser humano não é só carnal. O ser humano, ele é espiritual. Inclusive, eu vou terminar essa mensagem falando um pouco disso. E o que acontece hoje? A palavra de Deus está sendo disseminada, mas nem todas as palavras que estão sendo aí, né, jogadas, elas vêm realmente do Espírito Santo. A palavra do Senhor, quando Jesus disse, olha, Pedro, sobre essa pedra, né? Pedro, a palavra original é Petros, pedregulhos, pedrinhas. Mas Jesus falou, Pedro, Petros, sobre essa pedra, Petras, que é a revelação, né, que é a rocha, eu edificarei a minha igreja. Pedro havia tido uma revelação, uma rocha, né? Quando ele fala Pedro, ele fala de Petros, mas quando ele fala sobre esta pedra, ele está dizendo sobre essa Petras, né, eu estou edificando a minha igreja, sobre essa rocha, a palavra do Senhor é a rocha. Lá em Atos, o Pedro diz também que ele não, quem é a pedra, né, a rocha fundamental da igreja é Jesus Cristo, ou seja, é a palavra de Deus. As pessoas confundem muito, né, e dizem que Pedro é o primeiro papa, né? A igreja do Senhor não tem papa, não tem nada disso. A igreja do Senhor não é uma religião. A igreja do Senhor é o caminho, a verdade e a vida, é a palavra de Deus. Nós não temos religião. A religião é algo, a palavra religião quer dizer religar a. A única pessoa que pode, né, nos ligar a Deus é Jesus. Não é uma religião, não é uma igreja, não é um pastor, não é um padre, não é um sacerdote que pode levar você a Deus. A nossa missão aqui é levá-los ao conhecimento da palavra de Deus, mas o Espírito Santo que vai revelar a verdade a você. E chega uma hora que nós temos que decidir se nós ficamos ou não na palavra de Deus. Satanás, ele trabalha com o engano. Inclusive o título da mensagem hoje é o engano. Satanás, ele sempre trabalhou e vai trabalhar com engano. Ele fica enganando as pessoas, para que as pessoas não entendam a verdade. E é por isso que há essas, né, diversas religiões, diversas denominações. A gente olha aí, a gente vê tanta coisa, né? E as pessoas falam, mas qual que é a certa? Não existe nenhuma certa. Só existe a palavra de Deus. Aonde estiver pregando a palavra, aonde estiver realmente ensinando a verdade, você precisa crer, você precisa se alimentar. Restaurante, qual que é o melhor restaurante? Aonde a comida, o tempero, você gosta. Tem gente que gosta de tal restaurante porque o tempero lá é diferente. Tem gente que gosta, é alimento. Tem gente que gosta de tal alimento e assim por diante. Agora, o que nós não podemos nos deixar é ser enganados. A pessoa que é enganada é porque ela não confia na palavra de Deus. Porque existem princípios que você que tem o Espírito Santo, você fala, isso aí não está certo. Não, tem alguma coisinha errada. E nós vamos entender hoje isso. Muitos professam serem justificados pela graça de Deus, né? E entrarão no reino dos céus independente do que fizerem. Pois um dia confessaram a Jesus e disseram, vem habitar no meu coração. E a graça agora resolve tudo, né? Eu sempre prego aqui Tito, capítulo 2, né? As pessoas hoje têm que entender uma coisa. Não, agora eu confessei Jesus, porque eles pegam um versículo, né? A palavra do Senhor lá diz em Romanos 8,
Não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. As Bíblias de hoje só está indo até aí. Mas se você for na original, está escrito, acrescento, né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a condenação existe se você estiver na carne. Agora, se você estiver no Espírito, não há nenhuma condenação para você, porque Cristo está em você. E aí, as pessoas hoje, né, acham que estão de Deus, estão se enganando, porque frequentam uma igreja, porque passaram por um batismo, porque aceitaram, fizeram uma confissão. Nós vamos ver a confissão, a própria palavra diz que isso não é suficiente. Você confessar somente, já temos que confessar, mas não é suficiente para que você realmente se encontre, se ache que você é salvo. Há algo muito mais profundo do que você imagina. Não adianta você apenas se alistar no exército. Não, eu vou me alistar. Existe algo mais profundo para você ser um soldado, para você ser um capitão, para você poder realmente exercer as funções como um soldado do exército. Assim somos nós. Não é de qualquer maneira que eu posso dizer que eu sou crente. Nós vemos muita gente aí, várias religiões, estava até conversando aí com os obreiros lá no final, a gente falar mal não adianta falar mal, né? Que a palavra de Deus não nos ensina a falar mal. Mas se você for ver, os princípios dentro da palavra de Deus estão completamente fora. Mas, né, tiram partes da Bíblia. A palavra do Senhor diz que nós não podemos acrescentar e nem tirar nada do que está na Bíblia. E nós vemos. Então as pessoas hoje aceitaram Jesus, frequentam uma igreja, umas até aceitam a pessoa ser dizimista, outras hoje estão, não, que dízimo, não sei o que lá, né? Então ensina as pessoas a ser ladras, né? Rouba a Deus. O Senhor diz, roubará o homem a Deus. Não, mas aquela parte era do sacerdote, você não é rei e sacerdote agora? O Senhor não te deu autoridade de pregar o evangelho a toda criatura? Então todos nós somos sacerdotes. Todos nós temos o dever. E eu já até preguei sobre isso. Eu não vou entrar nessa seara agora. Então o que acontece aqui em Tito diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém. A graça é porque nós não merecemos. É pela graça de Deus que nós temos direito à salvação. Mas isso não quer dizer que todos são salvos. Porque a graça de Deus, ela nos pede para que a gente seja, de certa forma, para que eu tenha direito a ela. Uma, claro, aceitar Jesus. É suficiente? Não. Olha o próximo. Ela quem? A graça. Nos ensina a renunciar à impiedade. Tudo que é ímpio, tudo que é pecado, você tem que renunciar da tua vida. Você tem que tirar da sua vida. Você não pode continuar na sua vida praticando aquilo que é ímpio, aquilo que é do mundo, aquilo que a palavra de Deus condena. Outra coisa, e as paixões mundanas. A paixão é aquilo que você coloca em primeiro lugar do que a palavra de Deus na sua vida. É aquilo que você obedece entre a palavra de Deus, você fica com aquilo. Essa paixão é o teu Deus. Aquilo que você coloca em primeiro lugar na sua vida. Aquilo que você se prostra, mesmo sabendo que está desobedecendo a palavra de Deus. Esse é a sua paixão, esse é o seu Deus. Hoje muitos se prostram diante do dinheiro. E o Senhor Jesus disse que nós não podemos ter dois deuses. E o dinheiro é o que mais hoje está aí, enganando as pessoas estão depositando a sua fé, né? Porque o dinheiro compra tudo, compra no mundo, mas não compra nada no mundo espiritual. Paixão, trabalho, muitas coisas as pessoas fazem, né? Achando que estão fazendo a coisa certa. Inclusive, acho que eu tenho essa mensagem, eu não sei se está gravado, faz muito tempo que eu preguei, fazendo a coisa certa de maneira errada. Fazendo a coisa certa, mas de maneira errada.
Muitas pessoas acham que estão fazendo certo, mas a maneira que está fazendo é errado. Eu posso ter um casamento? Posso. Posso ser casado? Posso. Está na Bíblia? Está ou não está? Casamento? Mas tem gente que vai e se une sem casar e vive em fornicação. Os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Fornicação é você ter uma união com uma pessoa como casado e não é casado. A palavra do Senhor diz que você tem que ser sujeito à autoridade. Todas as autoridades. O juiz de paz é autoridade. A lei manda. Tanto é que quando você vai fazer qualquer ficha, se você é solteiro, você continua solteiro, mesmo morando. Ah, mas a lei hoje, a lei do homem te dá direitos. Mas a lei do homem não muda a lei de Deus. A lei de Deus é uma só, porque quem criou o mundo foi Deus, não foi o homem. O homem inventou as suas leis, amém. Foram regidas para controle da sociedade, porém, o que prevalece é a vontade do Pai. Nós somos de Deus. E nós entregamos a nossa vida para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Fora disso, é tudo procedência maligna. Mas eu aceitei Jesus, eu sou batizado, eu frequento a igreja. Amém. Mas a graça de Deus exige, para que você tenha direito a ela. Por que graça? Porque nós não merecemos. Quem pagou o preço foi Jesus. Então Jesus deu um boi para a gente, como se diz assim, né? Puxa vida, olha o que Jesus fez por nós. Nós não temos condições, irmãos, de alcançar a salvação. É somente por Jesus. E essa salvação que eu recebo por Jesus é a graça. Porque não tem como nós fazermos qualquer coisa. Ele entregou a vida dele, sem nenhum pecado. Para que haja salvação, não pode ter o pecado. O pecado é a condição que te leva a perder a sua salvação. Agora, a santidade é que te dá a condição de ter a salvação. A palavra do Senhor diz, sem santidade não veremos a glória de Deus. Aí ele continua aqui, e a viver de maneira sensata, né? Uma pessoa que tem um bom senso, uma pessoa que não deve nada para ninguém, uma pessoa que não escandaliza ninguém, uma pessoa que não fere ninguém, uma pessoa que vive uma maneira correta, um cidadão correto, sensata. As pessoas têm que olhar para nós, o teu casamento, tem que olhar para o teu casamento e ver um casamento sensato, um casamento bom, exemplar para todos. Não é eu sou casado, tem gente que mesmo sendo casado, mesmo se aceitando a Jesus, tem um casamento que não dá bons exemplos. Não existe uma vida. As pessoas olham para o casamento do crente, meu Deus, mas não vai na igreja, eles falam. Os vizinhos, meu Deus, ó, diz que é crente. É um xingamento um daqui, do outro, e vai lá na igreja, né? E as pessoas não têm uma vida sensata, uma vida plena, né? Ou seja, uma vida que dê exemplo para que as pessoas queiram Jesus. Irmãos, a nossa vida tem que ser um exemplo para que as pessoas olhem para nós e desejem o nosso Deus. Não por causa da bênção, mas por causa daquilo que nós somos. Nós temos que ser exemplo na sociedade. Outra coisa, tem que viver também de uma maneira justa e piedosa. Eu tenho que ser justo com as pessoas, com Deus, né? Eu tenho que ser justo. O que é ser justo? Uma pessoa que não tem nenhum crime, uma pessoa que não sai fora daquilo que é delegado a ela. Uma pessoa justa na sociedade é aquela que cumpre todas as leis. Uma pessoa justa diante de Deus é aquelas que cumprem o mandamento, os mandamentos. Aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. E a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos da terra. Ah, mas eu sou justificado. Eu não estou dizendo aquele que é perfeito. O justo é aquele que olha e sabe que aquilo está certo e vai lá e obedece. Não fica dando jeitinho, não fica manipulando, não fica ganhando dinheiro de forma errada. Né? Hoje está assim, o pessoal faz as coisas de tudo quanto é jeito fora da verdade. E outra coisa que ele diz, piedosa. Ou seja, nós temos que olhar para as pessoas e ter piedade. Perdoar aqueles que, todos, né? A Bíblia diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7 por dia.
Hoje tem crente que não perdoa. Quando nós pegamos aqui, minha esposa, né, que faz o trabalho de cura de alma, irmãos, crente que não consegue perdoar, crente que não pede perdão, crente que está errado e não consegue perdoar o erro dos outros, né? A pessoa que não perdoa, ela se acha superior a Deus. Ela se acha, uma pessoa que não perdoa, ela se encontra numa situação onde ela se acha superior a Deus. Por quê? Porque Deus nos perdoa e quem é ela para não perdoar? E quando você não perdoa alguém, toda essa malignidade que entra em você vai trazer os efeitos colaterais na sua vida. E traz problema, doença, enfermidade. Hoje, a maioria das pessoas precisam apenas perdoar, para que todo mal desapareça. Por isso que nós vamos falar um pouco disso. Quando Jesus veio dar a sua mensagem, a primeira coisa que ele disse, arrependei-vos. Nós temos que nos arrepender dos erros que nós fazemos. Ah, mas eu aceitei a Jesus. Continua se arrependendo. Você erra, eu erro, todo mundo erra. E tem pessoas que não se arrependem. Então, isso também é um problema. Esse é o engano que o Satanás coloca, né, na mente das pessoas, para que as pessoas elas começam a agir e viram uma espécie de um crente. É um crente híbrido. É um crente álcool e gasolina. Nós vamos ver isso. É o crente híbrido. Ele não é nem álcool, ele não é nem a gasolina. Ele é os dois. Então, antigamente, nós tínhamos os carros, ou eram gasolina, ou era a álcool. Então, os mecânicos, né? Eles, quando começou a surgir o álcool, bem baratinho, centavos, aí as pessoas iam lá no mecânico e faziam o mecânico lá no carburador, fazer uma mudança lá, um kit lá, e transformava o carro para gasolina. A partir do momento que o carro era transformado em gasolina, aliás, em álcool, não tinha mais como pôr gasolina, porque as pecinhas que colocava lá não comportavam mais aquele combustível. Então a pessoa passava o carro só a usar o álcool. E hoje não. Assim é uma pessoa convertida. Eu era uma pessoa que vivia segundo os rudimentos do mundo. A partir do momento que eu me converti, eu ando segundo agora o reino de Deus. E nós não vemos isso. Nós vemos pessoas, às vezes, andando muito mais com o rudimento do mundo do que do reino de Deus. Então é um crente híbrido. E ele acha que ele vai ser salvo andando dessa maneira. Nós vamos ver tudo isso dentro da palavra agora. Amém? Vamos lá em Mateus 7,13. A única maneira, irmãos, de vocês e qualquer pessoa que está nos assistindo agora, entrar no reino de Deus é pela cruz. Não tem outro caminho. A cruz, quando ela não é entendida, as pessoas não conseguem entender o que é o reino de Deus. E aqui diz, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Mais um. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. A palavra do Senhor é bem clara, irmão. São poucos. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, né, vai arrebatar a igreja, ele vai encontrar um povo mais ou menos parecido como na época de Noé. O povo totalmente pervertido, a iniquidade manifestou nas pessoas. A Bíblia diz que nos finais dos tempos a iniquidade vai multiplicar muito na vida das pessoas, o amor vai esfriar. O que é o amor? Obediência à palavra de Deus. E as pessoas vão se tornar um andrógeno, ou seja, um outro tipo de pessoas. Eles vão se tornar em pessoas que não têm condições de chegar a ser salvo. Por quê? Porque vai perdendo. Foi o que aconteceu lá, você pode ver lá em Gênesis capítulo 6. Deus olhou para a humanidade,
os demônios estavam tendo relação sexual com as mulheres, estavam criando seres completamente andrógenos. Ou seja, os néfines, né, começaram a surgir e Deus falou, não tem mais jeito. A humanidade perdeu o meu espírito, que a iniquidade é uma mancha que vai ocupando o seu espírito, vai ocupando o seu espírito, vai ocupando o teu espírito, e ela é trevas, né? Ela é trevas, e o princípio dela sempre será o orgulho, ou seja, a capacidade de não reconhecer, achar que a pessoa se torna o seu próprio Deus, porque é o que ela decide que está certo, não é mais a palavra de Deus. Então, quando Satanás invadiu o coração das mulheres, as mulheres começaram a dar filhos, e aquelas crianças não tinham mais o Espírito de Deus. Deus olhou para a terra e falou, vou destruir tudo. E mandou um dilúvio. Só que ele encontrou uma pessoa, uma só, Noé, que não estava dessa maneira. E por causa de um justo, poucas pessoas, né, entraram Noé, a esposa, os filhos e as noras. O resto, a palavra de Deus diz que o dilúvio destruiu. E ele diz também que quando ele voltar, a igreja ser arrebatada, vai encontrar a igreja, o povo parecido com Sodoma e Gomorra. O que é Sodoma e Gomorra? Perversão sexual. Hoje nós vemos um mundo, irmãos, pervertido. A televisão, músicas, os jovens. Me ajuda aí o nome que eu esqueci. Ontem eu falei, as mulheres sabem. Eu vi um menino na escola, saindo da escola da minha filha, e eu não conseguia, assim, identificá-lo, se era menino ou menina. Para mim era menino, mas poderia ser menina. Uma roupa, um cabelo esverdeado com azul, com um coquinho aqui e tal, com shorts e uma cinta, como que chama aquela? Parece uma redinha. Arrastão, com um arrastão por baixo. Eu nem sabia que se chama arrastão. Para mim, arrastão que faz lá no Rio, lá com a rede lá. Então, estava com arrastão. E aí, conversando, mas a voz parecia um pouco de homem. Mas o corpo parecia, mas tinha traços de mulheres. Ou seja, é uma criança híbrida. É uma criança que está adquirindo, né, uma personalidade que não é correta. Deus criou o homem e a mulher. Fora disso, é invenção do capeta. Mas tudo isso vem por causa da iniquidade. A iniquidade vai tomando conta do coração, do espírito da pessoa, e vai em certas áreas, nós vamos ver daqui a pouco isso, vai assumindo o controle da personalidade na área sexual, vai assumindo o controle no lado sentimental, no lado familiar, no lado espiritual. A iniquidade ela vai matando, ela vai colocando uma nuvem, né? Como se diz, um lodo, e aquele lugar fica completamente sem nenhuma utilização. Satanás controla toda aquela área na vida da pessoa. E se você não barrar a iniquidade, aquela iniquidade ela vai destruir a pessoa. Chega uma hora que a pessoa não consegue mais voltar. Tem pessoas que eram da igreja, foram para o mundo, a iniquidade não cuidou disso, foi crescendo, depois a pessoa não consegue mais voltar. Porque Satanás está com mais percentual do que Deus na vida dela. A não ser que a pessoa decida realmente tomar uma atitude e buscar a sua libertação. E aí o que acontece? A porta, então, Jesus falou, olha, são poucos que vão conseguir ser salvos. Não porque ele não quer, não porque não tem igreja. A palavra do Senhor não é que a palavra tenha faltado, mas nem todos aqueles que se diz de Israel é israelita. Ou seja, nem todos aqueles que estão dizendo que são salvos, são de Deus, são de Deus. Vocês veem como é que a igreja agora estão pintando de preto. Eles estão colocando luzinha, parece um show, apagam a luz,
Fica uma coisa tenebrosa dentro da igreja. Eu falo que essas igrejas são as igrejas inclusivas. As igrejas inclusivas, o que ela faz? Ela traz o mundo e inclui as pessoas do mundo dentro da igreja para que as pessoas fiquem dentro da igreja. Na escola, existe uma lei aí de inclusão, onde você tem que pegar crianças que têm uma certa deficiência, às vezes mental, especial, e querem colocá-las no meio de crianças normais, que têm um intelecto normal. E as crianças não desenvolvem, porque elas têm uma incapacidade, de desenvolver o aprendizado. E acabam deixando lá, e vai passando, mas não sabe ler, não sabe escrever, não sabe se comunicar. Isso existe aqui no nosso país. A igreja inclusiva está fazendo a mesma coisa. Pegam pessoas do mundo, colocam dentro da igreja, que não se converte, que não andam segundo a palavra de Deus e que não consegue agir conforme a palavra de Deus. Por quê? Porque a iniquidade toma o coração daquela pessoa. E a igreja ela tem o papel de quê? De ir lá e tirar aquela mancha que está no espírito dela, pregando o quê? A verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas a igreja diz o seguinte: se eu falar a verdade, não fica um, meu irmão. Porque falar a verdade é confrontar o pecado. Jesus veio e confrontou o pecado dos fariseus, dos escribas, do povo. Falou a verdade para eles. E eles, o que fizeram com ele? Crucificaram. E Jesus falou, no final do tempo é até a mesma coisa. Deus está abreviando o tempo, irmãos. Isso já é comprovado cientificamente. Parece que já, cada ano que passa, nós estamos vivendo o 24 horas, não é mais 24 horas. 24 horas antigamente você era demorado. Hoje 24 horas é rapidinho. Passa muito rápido. Isso já foi comprovado cientificamente que a Terra está rodando um pouquinho mais rápido. E o Senhor diz que nos sinais do tempo Ele abreviaria o tempo. Para quê? Porque ninguém seria salvo. Porque a iniquidade, irmãos, está cada vez mais... As crianças, cada geração... Pega uma geração de hoje que usa o que mesmo? Arrastão. Que tem aquele coquinho, cabelo. Irmão, se você chegasse em casa com uma tatuagem, era tabefe. Hoje o pessoal parece um gibi, cheio de desenho. E os pais não têm autoridade, os pais não mandam, os pais não perderam a autoridade sobre os filhos. Aí você vai numa igreja que o pastor faz, a pastora faz, todo mundo faz tatuagem. Não sabendo que tatuagem é um portal de Satanás sobre a vida. É uma porta que você abre para Satanás entrar na sua vida. Porque é um pacto de sangue. O princípio da tatuagem é maligno, nunca foi de Deus. Na minha Bíblia está escrito que Deus não aceita ninguém fazer marca no seu corpo. E as igrejas estão se adaptando ao mundo. Ou seja, a igreja é inclusiva. Está trazendo as coisas do mundo, estão se adaptando. Já começou antigamente. Antigamente não tinha namoro na igreja, hoje já tem namoro, né? Hoje vai adaptando. E hoje a irmãzinha fica com um, daqui a pouco larga de um, fica com o outro, né? E daqui a pouco fica com outro, vai ficando, daqui a pouco fica grávida dentro da igreja. Porque o fogo cai. O fogo cai. E vão caindo e acham que estão certos. Ou seja, as pessoas não andam segundo mais a palavra de Deus. Vai esfriando o amor e a iniquidade vai tomando conta. A porta, irmãos, é estreita. Se você não tomar cuidado, ou seja, não é fácil entrar no reino de Deus. Pega aquele versículo, acho que é em Lucas, que ele fala que tem que empregar força. Agora esqueci. No reino de Deus, Jesus fala... É isso aqui? 16. A lei e os profetas duraram até João. Irmãos, a igreja do molde, hoje tem isso. A gente vê um monte de profeta na igreja profetizando como se fosse na época do Velho Testamento. A lei e os profetas, acabou do molde que era no Antigo Testamento.
Agora, os profetas existem? Claro que existem. Mas os profetas hoje, eles têm uma outra função, eles agem de outra maneira. Hoje é pela palavra de Deus. A profecia, a revelação vem baseada na palavra de Deus. Agora ele diz aqui, a lei e os profetas duraram até, ou seja, acabou, até João Batista. João Batista foi o último profeta, igual os profetas que tinham, Daniel, todos ali do Velho Testamento, Jeremias, tal, todos aqueles, profetas maiores e menores. Desde então é anunciado o que, irmãos? O reino de Deus. Então agora o que a gente tem o que os profetas têm que anunciar? O reino de Deus. Eu falo, hoje é difícil de encontrar, mas se você encontrar livros, mensagem de Miles Monroe, é um dos maiores pregadores do reino de Deus. Ele faleceu faz uns anos aí, mas não tem outro para ensinar o que é reino de Deus. Nós temos na nossa mensagem, na playlist, umas mensagens que fala de ensinamento do reino de Deus. Se você não compreender o reino de Deus, você não vai viver plenamente na palavra do Senhor. O reino de Deus é completamente diferente. Eu vou falar dele agora, a partir desse momento, que as pessoas não entendem. Eu vou terminar como que é a visão de uma pessoa que vive o reino de Deus. E aqui está. Então ele é anunciado o reino de Deus e todo homem prega o que, irmãos? Força para entrar nele. Então não basta uma confissão, você já está no reino de Deus. Não, é difícil, a porta é estreita. É muito estreita para você conseguir entrar no reino de Deus. E são poucos que vão conseguir entrar. A palavra do Senhor diz, muitos são chamados, poucos serão o quê? Os escolhidos. São poucos que vão conseguir entrar no céu. Hoje, cada vez mais, tem mais igrejas, e hoje está cada vez mais difícil de entrar no céu. Por causa da iniquidade. A iniquidade está transformando a igreja inclusiva, aonde a pessoa vai lá, canta o louvor, adora, faz que está adorando, dá o seu oferta, o seu dízimo, ouve uma palavra e vai embora. Mas e a vida dela? O que a igreja fez na vida dela? O ensinamento, a palavra, transformou aquela pessoa? Então vamos lá, vamos entender tudo isso agora. Agora eu vou começar a mensagem. Isso aqui foi a introdução. Mas agora já está mais fácil da gente entender.